Bom dia, gente. Bem-vindos a mais uma aula de elementos de cálculo, a aula de número 38. Nesta aula nós vamos definir arcos côngruos e côngruos. Antes de fazer essa definição, vamos relembrar uma outra definição que a gente deu nas aulas anteriores. Lembra, se eu pego um ciclo trigonométrico, ou circunferência trigonométrica, lambda, então eu vou chamar de lambda ao meu círculo trigonométrico. Lembrando que um círculo trigonométrico ou círculo trigonométrico nada mais é do que uma circunferência de centro na origem, raio 1. Bom, a gente definiu uma relação entre os ângulos de 0 a 2π com os pontos deste círculo trigonométrico. A gente chamou de P a imagem do ângulo T, certo? Quando T está no intervalo 0, 2π. E como o raio é unitário, então a gente sabe que este arco AP também mede T, ou seja, é a mesma medida do ângulo, em radianos, tá, gente? Nosso universo aqui agora é radianos, esquece graus. Graus é uma unidade que não presta para nada, só serve para te dar uma noção da abertura do ângulo, porque para efeitos de cálculo, para fazer as contas, é sempre trabalhando com os ângulos em radianos. Agora eu quero estender uma definição semelhante para T em R. Então, como que eu vou fazer essa extensão desta definição quando T está em R? Então, de novo, a gente vai associar a todo número real a um ponto P da circunferência lambda. E como que a gente vai fazer esta associação? Pensando agora em T como número real arbitrário. Então, veja, T agora pode ser maior que 2π, menor do que 0, portanto negativo, tá? Então, como fica essa associação? Primeiro, vamos fazer a definição quando T é igual a 0. Bom, quando T é igual a 0, a definição vai ser a mesma que a gente viu nas aulas anteriores para o ângulo entre 0 e 2π, que é associar P com o ponto A. Lembra, gente, que o ponto A é a origem do ciclo trigonométrico. Todos os arcos e ângulos são sempre marcados a partir do ponto A, que é o ponto de coordenadas 1, 0. Tá bom? Não esqueça disso, é uma informação muito útil, que é a referência para todas as nossas definições aqui. Então, o ângulo 0 está associado com o ponto A, que é a origem do ciclo trigonométrico lambda. Quando T for maior do que 0, qual vai ser a identificação que a gente vai dar? Então, a definição é essa daqui, ó. Veja com bastante atenção. Se T é maior que 0, então a gente realiza, a partir de A, um percurso de comprimento T no sentido anti-horário e marcamos P como ponto final do percurso. Então tá claro, né? Circunferência, lambda, unitária. Como é que eu vou fazer ponto P imagem de T? Então você começa em A, aí você vai andar a partir de A no sentido anti-horário, você vai caminhar sobre a circunferência lambda uma quantidade T unidades de comprimento. Por exemplo, se o T for maior do que o comprimento da circunferência, então isso vai te obrigar a dar uma volta e continuar caminhando. Tá? Vamos supor que o T seja o número que me dá até aqui, o de comprimento. Tá? Então eu fiz um desenho aqui pintando de verde, eu imaginei o T um número que é maior do que 2π. Tá? Como π é aproximadamente 3,14, então eu estou imaginando que T é um número maior que 6,28. Maior no sentido que me fez parar aqui, nesse ponto P. Então esse ponto P vai estar associado a este T dessa maneira. Note que eu caminhei ao longo de lambda, no sentido anti-horário, a partir do ponto A. E se o T for negativo, como que eu marco esse ponto P? Se T for negativo, então a gente realiza a partir de A um percurso de comprimento módulo de T no sentido horário. E o ponto final do percurso é, então, o ponto P. Tá? Porque o que acontece? Se T é negativo, então você vai caminhar ao longo da circunferência
uma quantidade módulo de t, que é a quantidade positiva, certo? Já que comprimento está sempre associado a número positivo. Então, por exemplo, se o t for igual a menos 7 metros, então você vai caminhar a partir de A 7 metros no sentido horário, tá? E aí, aonde você parar, você marca o ponto P, que é o ponto final do seu percurso. O sinal negativo aqui está te dizendo que você tem que fazer o percurso no sentido contrário, que é o sentido horário. Então, isso mostra para a gente que valores positivos de t vão estar associados a percurso no sentido anti-horário, sempre. Valores negativos de t vão estar associados a percurso no sentido horário, sempre. Então, vamos fazer um desenho para ilustrar isso. Vamos pegar aqui a nossa circunferência lambda, o ponto A, que é o ponto de partida, sempre. E eu vou supor agora t negativo. Então, quem é o ponto que eu vou associar a t neste caso? Tá? Vamos pensar numa unidade de comprimento, que é 1 metro. Então, se eu falo para você que t é menos 7, então significa que você vai caminhar 7 metros no sentido horário. Então, você vai partir de A e caminhar no sentido horário. Como 7 é maior do que 2π, lembra? 2π é aproximadamente 6,28, então isso vai me obrigar a dar uma volta completa e andar mais um pouco. E parar aqui, ó. Então, aqui vai ser, supostamente, o ponto final da minha trajetória. Uma trajetória que foi feita no sentido horário. Tá bom? Então, é assim que a gente faz a associação para números reais de maneira geral. A gente diz que P é a imagem de T no ciclo trigonométrico lambda. Como exemplo, indique no ciclo lambda a imagem de cada um dos seguintes números: 3π sobre 4, menos 5π sobre 4, 11π, menos 3π, etc. Tá? Se você substitui o π por aproximadamente 3,14, o número 3π sobre 4 corresponde ao número 2,36. Tá? 11π vai corresponder aproximadamente a 34,56. E por aí vai. Então são números reais. Tá? Como o π é um número muito importante na trigonometria, então a gente trabalha com a representação dele através dessa letra grega aí, tá? Mas tem que manter em mente sempre que é aquele número irracional que vale aproximadamente 3,14. Vamos indicar no ciclo, então, a imagem de cada um desses números. Vamos começar com 3π sobre 4. Então, no caso do ângulo 3π sobre 4, quem é o P? Onde vai estar o P? Fácil, né? A gente já fez isso aqui. Note que 3π sobre 4 é um múltiplo 3 do número π sobre 4. Ou seja, é o π sobre 4 multiplicado por 3. Em outras palavras, é o π sobre 4 3 vezes. Então, se você marca o π sobre 4, a gente sabe que π sobre 4 corresponde ao ângulo de 45 graus. Então, isso corresponde a pegar a metade aqui do arco. Tá? Então, esse ângulo aqui, ele é o ângulo de π sobre 4 radianos. E a gente sabe que o arco correspondente a ele também mede π sobre 4 radianos. Então, esse ponto aqui, que eu vou chamar de P1, a gente sabe, ele é a imagem do número π sobre 4. Se você anda mais π sobre 4, mais 45 graus, então você vai parar agora onde? No ponto B. Então, você vê que o ponto B, ele é a imagem do ângulo π sobre 2, que é 2 vezes π sobre 4. Então, agora eu vou andar mais π sobre 4. Vou parar aqui na metade do arco BA'. E então, isso significa o quê? Que esse ponto azul é o ponto P que eu estou querendo, que eu estou buscando. Então, esse ponto representa a imagem do ângulo 3π sobre 4, que é também a medida do arco AP. Então, tá aí, marcamos o ponto.
Facinho, né? Agora, e que não é novidade. Agora vai virar novidade nesse exemplo aqui, ó. O t igual a menos 5π sobre 4. Que agora ele é o quê? Negativo. Então a pergunta é, quem é o ponto P associado imagem de menos 5π sobre 4? O menos 5π sobre 4, ele pode ser visto como um múltiplo menos 5 do ângulo π sobre 4. Tá certo? Então você vai andar um múltiplo de π sobre 4 correspondente a 5 vezes, porém no sentido horário, porque o t agora ele é negativo. Então isso corresponde a andar π sobre 4 5 vezes no sentido horário. Então nós vamos andar uma vez, como π sobre 4 corresponde a 45 graus, então eu vou andar uma vez π sobre 4 pela esquerda. Note que esse ângulo, agora ele é um ângulo de menos π sobre 4. Lembra, nossos ângulos sempre são orientados, tá? Então eu vou andar π sobre 4, mais π sobre 4. Então andei 2π sobre 4 no sentido horário, mais π sobre 4. Então andei 3π sobre 4, 4π sobre 4 e 5π sobre 4. Então, olha onde que eu parei. Parei aqui, ó. Então, você vê que eu parei no mesmo ponto do exemplo anterior. Tá certo? E esse P que vocês estão vendo correspondem a esse ângulo aqui, ó. Que começa em A e termina aqui. Então, este ângulo que eu desenhei aqui, ele é o ângulo de menos 5π sobre 4 radianos. Tá? E o ponto associado a ele, portanto, vai dar esse ponto P, que é o mesmo ponto da imagem de 3π sobre 4. Lembra? O 3π sobre 4 é esse aqui, ó. Pintar de azul. Então, o que você observa é que 3π sobre 4 e 4 estão associados ao mesmo ponto P, a mesma imagem P. Vamos agora encontrar a imagem de 11π. Para a gente descobrir onde está o 11π, é importante você observar que o 11π se escreve como 10π mais π. Por que eu fiz essa decomposição? Né? Escrevi 11π como 10π mais π. Porque o 10π é também 5 vezes 2π mais π. Ou seja, em outras palavras, o que está acontecendo aqui? O 11π corresponde a 5 voltas completas. Lembra que a gente viu que 2π corresponde a uma volta completa do ciclo trigonométrico? Então corresponde a dar 5 voltas completas e depois mais π radianos. Então você vai, e como é positivo, 5 voltas completas no sentido anti-horário e depois você anda mais π radianos. Então vai ficar uma coisa assim, né? Ó. Você sai do ponto A, você vai dar 5 voltas completas. 1, 2, 3, 4, 5. E vai andar mais π, que é metade. Então você vai parar onde? Aqui, ó. O seu ponto P vai corresponder, vai coincidir com o ponto A'. Então, neste caso aqui, o meu ponto P é o ponto A', que é o ponto de coordenadas menos 1, 0, que é o simétrico de A. Entendeu? Então, você vê que o 11π
ele tem imagem igual à imagem de π, porque o A' é também a imagem de π. Para você desenhar o ângulo de 11π, um jeito interessante de você fazer é assim. Você começa sempre aqui no ponto, né, em A, né, na semirreta A, aí você vai andar 5 voltas. É bom você tomar aqui bem pertinho do zero, porque você vai caminhar 5 voltas. 1, 2, 3, 4, 5. Depois para aqui. Tá? É uma maneira de você identificar quantas voltas que você deu. Tá? Esse ângulo que eu desenhei aqui, com esse espiralado aqui, representa o ângulo de 11π. Já o ângulo π, eu vou desenhar de azul, é o ângulo que sai da semirreta OA e finaliza na semirreta OA'. Então esse é o ângulo π. Então você vê que eles terminam, tá? Tanto π quanto o 11π, eles terminam na semirreta OA'. Portanto, a linha vai ser o ponto e imagem deles dois, tanto do 11π quanto do π. Vamos agora obter a imagem de menos 3π. Então, vamos lá, desenha o ciclo lambda. Você pode enxergar, por exemplo, o menos 3π como sendo menos 2π menos π. Tá? Vamos marcar esse menos 3π de duas maneiras diferentes, para vocês entenderem das diversas possibilidades que a gente tem. Eu escrevo menos 3π como sendo menos 2π menos π. O que eu estou dizendo? Que o menos 3π corresponde ao ângulo de menos 2π mais o ângulo de menos π. Ou seja, eu estou somando o ângulo negativo, menos 2π, com o ângulo negativo, menos π. Então, você vai, a partir de A, marcar menos 2π. Então, o que significa isso? Andar 2π radianos no sentido horário. Então, nós vamos fazer isso. Saio daqui e marco 2π no sentido horário. Depois, a partir dessa extremidade, você vai andar mais π radianos no sentido horário. Porque como é menos π, negativo, então você continua. Você anda mais π radianos no sentido horário. Então você vai terminar onde? Aqui. Tá? Então você começou aqui, deu uma volta completa e finalizou o ângulo na semirreta OA'. Então, isso significa o quê? Que o P é o ponto A', de novo. Tá? Então, esse P é, de novo, o ponto A'. Ou seja, isso mostra pra gente que o menos 3π tem a mesma imagem do 11π, que é o ponto A'. Tá? Eu poderia também, de maneira alternativa, agora presta atenção das outras possibilidades. Isso é muito importante para você ter uma compreensão maior. Eu posso também escrever o menos 3π como sendo menos 4π mais π. Não posso? Por que eu escrevo o menos 3π nesse formato? Porque agora você vê que o menos 3π ele pode ser marcado com uma forma equivalente, tá? Que é você marcar o ângulo menos 4π e somar a ele o ângulo π. Menos 4π, portanto, representa 2 voltas no sentido horário. Então, veja, acompanha. Quando eu começo na semirreta OA e dou uma volta completa, então eu andei aqui menos 2π. Agora, se eu dou mais uma volta, eu andei menos 4π. Certo? Então eu parei de novo em OA. Agora, quando você soma π, como π é positivo, então isso corresponde a andar π radianos no sentido anti-horário. Então eu parei aqui,
Agora eu volto π unidades no sentido anti-horário. Então, onde que eu parei? Na semirreta ou a linha. Tá? Então, repetindo. Você anda menos 4π. Tá? Vamos fazer o caminho no ciclo trigonométrico. Então, você vai andar um arco de menos 2π, que é uma volta completa no sentido horário. Agora você anda de novo mais 2π no sentido horário, completando, portanto, menos 4π. E agora você anda π, vai andar mais π radianos, como π é positivo, então você vai andar agora mais π no sentido anti-horário. Então agora inverte e caminha π, que é esse pedaço verde aqui, ó. Pronto, parei aqui. Tá? É uma outra maneira de você medir o ângulo. Claro que vai dar o mesmo ponto à linha, o ponto imagem. Vamos agora t igual a 25π sobre 3. Qual é a imagem desse ângulo? A essa altura vocês já estão convencidos, né? Que falar do ângulo do arco são maneiras equivalentes de você expressar a mesma medida, né? Claro, isso só é válido no círculo unitário, tá? Porque o arco é igual ao ângulo apenas quando o raio é unitário, tá? Porque, em geral, o tamanho do arco é o raio multiplicado pelo ângulo. Ângulo em radianos, obviamente, tá? Vamos agora, então, marcar o ponto correspondente a 25π sobre 3. Veja que eu posso escrever o 25π sobre 3 como sendo 24π sobre 3 mais π sobre 3, né? Por que eu decompus dessa forma? Porque eu sei que o 24π sobre 3 é o mesmo que 8π mais π sobre 3, né? Então, o 25π sobre 3, ele corresponde a um arco de 8π. 8π é o mesmo que 4 vezes 2π. Então, isso significa o quê? Você efetuar 4 voltas completas no sentido anti-horário e depois andar mais π sobre 3. Então, isso está mostrando para a gente que o arco de 25π sobre 3 vai finalizar no mesmo ponto correspondente ao arco de π sobre 3. Ou seja, 25π sobre 3 e π sobre 3 terão o mesmo ponto imagem. Então, você vai dar 4 voltas. Partindo de OA, você vai dar 4 voltas. 1, 2, 3, 4. Depois vai andar mais π sobre 3 radianos. Então, você vai parar aqui sobre esta reta, semirreta OP. Então, quando você efetua 4 voltas completas e anda mais π sobre 3, você vai parar no mesmo ponto, imagem do arco de π sobre 3 radianos. Vamos agora traçar, veja, menos 19π sobre 6, eu posso escrever esse número como sendo menos 18π sobre 6 menos π sobre 6, tá? Ou seja, é o arco de menos 3π mais o arco de menos π sobre 6. Então, na hora de marcar, achar o ponto imagem deste arco, o que significa somar menos 3π com menos π sobre 6 no ciclo trigonométrico? Primeiro, você vai caminhar menos 3π radianos. O que isso significa? Você percorrer 3π radianos no sentido horário. Então, veja, olha lá. Π radianos no sentido horário, eu vou parar onde? Em menos A. Se eu ando mais π radianos no sentido horário,
Isso dá no total 2π radianos no sentido horário, ou seja, menos 2π. Agora, se eu ando mais π radianos no sentido horário, então eu vou parar onde? Aqui, ó, no ponto a linha, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou andar mais uma quantidade de π sobre 6 radianos no sentido horário a partir de onde eu parei. Então, eu ando mais π sobre 6 radianos no sentido horário, porque na verdade eu estou somando é menos π sobre 6. E como π sobre 6, 30 graus, então eu vou andar mais 30 graus de abertura e finalizo. Então eu ando aqui, ó, vou andar mais 30 graus, pronto. Esse é o ponto P, tá? Associado ao ângulo de menos 19π sobre 6. Esse ângulo aqui tem uma abertura de 30 graus, tá? Então, como eu disse, graus é apenas para você ter uma noção de abertura do ângulo. É interessante você observar que o ponto P, ele é também imagem desse ângulo que começa, que sai da semirreto A e finaliza na semirreto AP, no sentido anti-horário. Você vê que este ângulo ele tem a mesma imagem P. Tá? Esse ponto azul aí. Quem é este ângulo? Bom, este ângulo é fácil de você determinar, né? Porque essa abertura aqui é 90 graus, ou seja, π sobre 2, e essa abertura aqui é de 60 graus, né? Que é π sobre 3. Então, esse ângulo vermelho, ele na verdade é π sobre 2 mais π sobre 3. 5π sobre 6. Então, esse ângulo vermelho aqui é o ângulo de 5π sobre 6. Então, você vê que o ângulo de 5π sobre 6 e menos 19π sobre 6 apresentam a mesma imagem P. Bom, esses arcos todos que a gente tem visto aqui no exemplo são exemplos do que a gente chama de arcos côngruos ou ângulos côngruos. Dois arcos, eles são ditos côngruos se o ponto imagem deles forem o mesmo ponto. Então, aqui, por exemplo, o 5π sobre 6 e o menos 19π sobre 6 são chamados de arcos côngruos. Por quê? Porque eles têm a mesma imagem identificada pelo ponto P. Tá? Então, a gente escreve assim, ó. 5π sobre 6 e menos 19π sobre 6 são arcos côngruos, ou também dizemos que são ângulos côngruos. Vimos mais arcos côngruos aqui, ó. O 25π sobre 3 e o π sobre 3 são arcos côngruos. Você pode dizer simplesmente côngruos, ficando subentendido que você está se referindo ao arco no ciclo trigonométrico ou ao ângulo correspondente. Aqui também, ó, olha lá. O menos 3π e o π. Eles têm o mesmo ponto imagem P, que é o A'. Então, eles também são ditos côngruos. Tem mais, né? Olha esse aqui, ó. 11π e π. Então, você vê que o 11π, o π, o menos 3π, 3π, etc. São todos côngruos entre si. Aqui também, olha. O menos 5π sobre 4 e o 3π sobre 4 também são côngruos. Então, dois números reais que têm a mesma imagem P no ciclo trigonométrico são chamados de côngruos. Então, vamos escrever isso aqui. Então, dois números reais, T1 e T2, que têm a mesma imagem P no ciclo trigonométrico, são chamados de côngruos. A característica dos arcos côngruos é que a diferença deles vai dar um múltiplo de 2π.
tá? Então, vou deixar para vocês verificarem isso como exercício. E através das figurinhas que a gente viu aí em todos esses exemplos de arcos côncavos, tá? Então, a gente costuma usar essa notação aqui, ó, para identificar os números côngruos. Assim, ó, T1 côngruo com T2. Tá? E quando T1 e T2 são côngruos, é fácil de você verificar que a diferença entre eles é um múltiplo de 2π. É algum múltiplo de 2π. Em outras palavras, ele T1 menos T2 é igual a 2kπ para algum k no conjunto dos inteiros. Então, se você pegar todos esses arcos dos exemplos anteriores e fizer a diferença entre eles, você vai ver que a diferença vai dar um múltiplo inteiro de 2π. Em outras palavras, vai ser um 2kπ para algum k pertencente a z. Então, eu deixo como tarefa para vocês verificarem isso. Tá bom? Bom, então, com isso a gente finaliza essa aula 38. Tá? Nos vemos na próxima aula. Um abraço a todos.